Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão desta terça-feira, dia 13 de junho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa que fechou em queda de 0,63%. Alguns ativos saindo de leilão, mas muito próximo de fechar próximo aí dessa rentabilidade. E o Dalton me colocou, é claro, num dia de queda aqui para falar com vocês. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trazer aí, de repente, de bom, né, nesse processo de possível correção para os próximos dias. Vou dar a vinheta, enquanto isso eu te peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo. Nos comentários você aproveita para deixar o seu pedido para o fechamento de amanhã. Já adianto que tirei alguns ativos repetidos aí de setores, para não ficar aquela lista muito extensa aqui na nossa análise de fechamento. Vou também abordar aí as operações swing trade que foram encerradas e abertas no dia de hoje, combinado? Vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho aí para fazer tudo isso que eu mencionei. Bora lá! Bom, pessoal, para você que pulou a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. Para você aí que ainda não me acompanha no Instagram, fica à vontade, está aqui embaixo. Comecei um novo projeto lá, então quem quiser acompanhar, fica de olho. Também abri um Melhores Amigos lá nos meus stories, então é só me chamar lá no inbox que se você tiver interesse, eu te coloco nessa lista. Falo lá sobre análise técnica, um pouco mais focado. É gratuito, não cobro nada por isso, tá bom? Vou colocar aqui na tela maior para vocês e eu já adianto que estou sem minha ferramenta de desenho. Então, peço gentilmente que vocês me deem alguns segundinhos. E aí, para quem estiver assistindo gravado, é só dar aquela pequena adiantada aí no vídeo. Enquanto isso, eu ativo aqui a minha ferramenta. E aí, se vocês quiserem já deixando nos comentários de vocês qual é a expectativa para os próximos pregões, antes que eu mesmo fale aqui, qual é a minha expectativa para os próximos pregões, fiquem à vontade aí. Pode deixar aí nos comentários. Já adianto que... draw, ok. Agora sim. Deixa eu ver. Agora eu estou com a minha ferramenta aqui. Já adianto que minha expectativa aqui, pessoal, é baixista para os próximos pregões. Tivemos aqui uma sinalização de baixa, sinalização de topo. Não é um topo descendente. Então, tivemos um movimento bem expressivo aqui na ponta compradora, uma sinalização de perda de mínima do pregão anterior, depois de ter superado a máxima, inclusive, no pregão, no início do pregão. Então, a expectativa é essa realmente, tá, pessoal? A gente pode sim ter um processo de correção aqui nos próximos dias, algo que o Dalton já vinha mencionando. Poderíamos ter aqui 8 candles dentro deste movimento, com superação de máxima. E olha só, apesar do dia de baixa, a gente teve sim a superação de máxima do pregão anterior aqui. Então, completou esse ciclo aqui de 8 candles, batendo no tempo anterior também de 8 candles. Então, é possível que, se resolver replicar esse mais uma vez no tempo, a gente tem aqui esse movimento mais baixista, buscando a média no 113.500. Se resolver buscar suporte técnico, a gente teria aqui a região dos 111 mil pontos, que são esses dois topos anteriores. E aí, se perder essa região, já começa a enfraquecer essa tendência de alta aqui de curto prazo, tá? Então, se voltar para baixo dos 108.400, inclusive, anula aí a tendência de alta. Portanto, vamos ficar de olho como é que vai ser essa correção. Se vai vir aqui fraquinha ou se vai ser algo que vai dar aquela pancada já nos próximos dias. Vamos ficar atentos. A expectativa é de poder ser um pouco mais fraco, sim, por conta da força compradora que foi deixada aqui no rastro, né? Então, vamos ficar de olho, tá? Agora, falando do mini índice. Na sessão de hoje, aí, queda também, por enquanto, de 0,8. Também tivemos a sinalização de topo. Gráfico de 60 minutos aqui. O mini índice abriu aí, basicamente, dentro de um gap de alta aqui. O fechamento anterior foi este. E devolveu. Voltou para baixo da média móvel, voltou para baixo de nível de suporte anterior, que era a região dos 117.136 pontos. Agora é ficar de olho, pessoal. Amanhã veio testar esse nível de preço aqui.
Foi lá em cima, devolveu, girou topo aqui, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento aqui de correção que foi iniciado lá no gráfico diário. A gente vai ter um gapzinho aqui na faixa dos 116, 180, que é uma região que pode aí dar uma paradinha na queda aqui, paradinha no preço, e depois da sequência aí ainda buscando 115, 560. Enfim, por fim, teríamos a região dos 115 e 180 como último nível de suporte técnico aqui, falando topos e fundos no gráfico do mini índice. Mais detalhes, claro, a partir das 8h45 da manhã, com o Dalton na nossa sala de mini índice, mini dólar. Falando do dólar, no dia de hoje aí apresentando queda de 0,04% até o momento. Tivemos aí perda de mínimas anteriores, o dólar com um movimento um pouco mais esticado. É possível que a gente tenha alguma possível sinalização de fundo. Não foi apresentada, mas dada a expectativa do mini índice, é possível que a gente tenha realmente essa tentativa de repique aqui do dólar. A gente tem resistência na média nos 4.950 e esses dois fundos anteriores, um pouquinho mais abaixo, ali na região dos 4.900, que podem sim funcionar como um ponto de resistência. Então vai lá, bate, devolve no mesmo dia, enfim, gráfico de 60 minutos. Não está com essa força toda para voltar aí para cima da média, mas se ameaçar um topo aqui e reverter, focaria então na ponta compradora. E aí a gente vai ter resistência neste fundo, nos 4.892 e depois aqui nos 4.912. Então ficar de olho aqui. Gerou o topo, reverteu, já deixa o stop bem definido aqui. Qualquer sinalização de alta acima dos 4.880, foco na ponta compradora tentando pegar aí um movimento de alta de repique. Falando agora do DI, no dia de hoje apresentando força na ponta compradora, 1,13%. Tecnicamente, a tendência não foi alterada. Ainda estamos dentro de uma tendência de baixa bem definida. Começamos com força aqui esse possível repique, primeiramente até a região dos 11.320, e aí falando um pouquinho mais com otimismo, seria a região dos 11.425 aqui, até a região dos 11.500. Então, basicamente, essa lateralização toda, se resolver passar aqui da média móvel de 13 períodos. Focaria ainda na ponta vendedora na sequência, se gerar alguma sinalização baixista. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 0,54%, segue ainda dentro de um movimento de alta, não teve perda de mínima anterior. O stop vai ficando bem definido abaixo dos 28,59 para quem está comprado no curto prazo, pessoal. Não adianta forçar muita barra aí não, tá? Tivemos pagamento de dividendos aqui, foi aí um pagamento pegando para vocês, dividendo 0,94 mais 27 centavos, então algo próximo aí de 1,30 basicamente, um pouquinho mais, tá? Mas um pouquinho menos na realidade. Mas houve aí o ajuste, também teve juros sobre capital próprio aqui, então teve bastante dinheiro aí caindo na conta da galera. Enfim, vai ter, né? Vai cair lá no dia 18, estava falando. Ainda não tivemos a sinalização de topo por aqui, mas essa seria a expectativa, dado o movimento um pouquinho mais esticado, bem semelhante ao Ibovespa, também teve aqui essa correçãozinha um pouco mais lateral. Então, girou topo, pessoal. Pula fora, põe o dinheiro no bolso. Para quem está interessado em venda, seria essa a oportunidade, jogando stop de proteção aí acima dos 29 e 27 e tentando pegar algo em direção à média móvel nos 26,69. Tem um gapzinho aí abaixo nos 26,61. Falando da Vale, no pregão de hoje, alta de 1%, a Vale aí que abriu um gap de alta, mas segue travada aqui, pessoal. Tentou ameaçar aqui um movimento expressivo na semana passada, e aí ontem já abriu aqui abaixo, aí hoje tentando retomar novamente, ou seja, não está apresentando aí força na ponta compradora. De qualquer forma, se tem alguém comprado, stopzinho ainda bem protegido ali nos 6,62, aqui abaixo da média, dessas mínimas, tentando ainda pegar algo mais para cima. Subiu, vai subindo também o teu stop de proteção aí, tá legal? Mas ainda sem muita força realmente aí na ponta compradora. Deixa eu só visualizar se eu voltei aqui com o meu, agora sim, meu agrupamento. E agora começando a falar aí, pessoal, das operações de swing trade, primeiras que foram encerradas no dia de hoje, começando por Cash 3, o papel caiu 5%, vinha aqui apresentando uma correçãozinha um pouquinho mais fraca, e hoje deu essa pancada aqui para baixo e acionou a minha saída na operação, ali na região dos R$ 8,75. Eu tive uma perda aqui na operação de 6%, basicamente, e sobre o capital total foi menos 0,5%, como sempre. Tá? Então, tive uma perda aí de 6% nessa operação. Também foi encerrada hoje Alpa 4,
havia um stop de proteção basicamente aí na entrada, 1 centavo acima, então basicamente saindo 0 a 0, não ganhei nem perdi nada aqui, basicamente, tá? O papel caiu 4,93%, gerou esse baita topão aqui no diário e também gerou um topão lá no semanal, pessoal, tá? Então gerou sinal de topo por aqui, podemos ter aí uma correção até a região dos 9,76 nos próximos pregões. Seria basicamente buscar essa região aqui de preço pelo gráfico diário. Então, ficar de olho aí se tiver alguém ainda posicionado, toma cuidado, pode esticar um pouquinho mais aqui para baixo, tá legal? Também, agora falando das operações que abri posição no dia de hoje. Primeiro delas, Cosan, caindo aí 0,74, no dia de hoje confirmando um sinal de topo. Ontem mesmo já não havia superado máxima do candle anterior, então já demonstrando certa fraqueza aí na ponta compradora, neste movimento de alta. Minha expectativa é de pegar este movimento de correção em direção à média. Se vier um pouquinho mais forte, melhor ainda. Meu alvo está bem próximo aí desse nível de preço. Enfim, estou posicionado em Cosan, tentando pegar este movimento de correção. Também abri venda aí em CSMG3, no dia de hoje caindo 4%, caindo um pouquinho mais expressivo aí. Chegou a bater ali a mínima nos 19,31, quase perdendo essa região de mínimas dessa lateralização anterior aqui. Minha expectativa é de pegar essa correção lá no gráfico semanal, pessoal. Então, dando uma olhadinha no semanal, olha só. Também gerou sinalização de topo. Então, minha expectativa é essa, tentando pegar algo em direção à região da média móvel. É claro que meu alvo não está lá embaixo, tá? Mas essa é a minha expectativa. E, por fim, abri uma venda em Ipera, IP3, que hoje caiu 1,52%, também gerando aqui sinalização de topo. Minha expectativa também é essa, pessoal, de pegar aqui este movimento de correção. Então, se o Ibovespa iniciou um processo de correção, se as small caps, olha só, o índice de small, dia de hoje, fechando até mais forte aqui do que o Ibovespa, tá? Caindo aí quase 2% na sessão e perdendo 3 mínimas anteriores aqui, tá? O índice de small caps. Então, realmente começou forte aqui a correção nesse setor. Então, se essa é a expectativa, vou tentar operar a favor dela, por mais que esses ativos estejam dentro de uma tendência de alta, eu vou tentar buscar aí um retorno, mesmo com o mercado em queda, na venda também nesses papéis, tá bom? E por fim, sigo posicionado aqui em Fleury, pessoal, que fechou na mínima do dia, com 3,17% de queda. E aqui fica a minha tristeza, porque o papel abriu num baita gap de alta e faltou 4 centavos para acionar minha saída aqui no objetivo de 2 para 1 no risco-retorno e devolveu, assim, uma estilingada muito forte, tá? Não deu nem tempo aí de eu reposicionar o stop aqui pro zero. Fiquei pensando que se eu até jogasse ali, estava bem próximo, seria capaz que quem estava lá dentro do aplicativo não ia conseguir seguir a recomendação a tempo e não sair junto comigo, enfim. Então eu resolvi manter aqui na região realmente do meu stop inicial nos R$ 14,93. Então essa realmente é até difícil de falar, mas essa é a expectativa, que possa oscilar aqui nesse nível de preço amanhã, dado essa força vendedora que foi apresentada. Infelizmente, faltou muito pouco para a gente sair ali no ganho, tá? Vamos ficar de olho, ainda não acionou, tá? Se de repente, se de repente aí, agora sim, se de repente tentar voltar aqui para cima e for deixando aí eu subir meu stop cada vez mais, eu vou fazer isso com certeza, tá? Mas fechou bem mal aqui, infelizmente, Fleury no dia de hoje. Agora, comentando aí sobre os ativos solicitados nos comentários de ontem. Primeiramente, JBS, na sessão de hoje, 0,5% de alta, segue no movimento altista. Temos resistência nessa região de topo, bem próximo, nos R$ 18,28. Possível que, ao testar esse nível de preço, a gente possa ter algum processo de correção por aqui, o que abriria a possibilidade de compra na sequência para quem está de olho no papel. Então, ainda não vejo possibilidade, teria que aguardar essa correção. Para quem já está comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos 17,63. CVCB3 caindo quase 7% na sessão, confirmando aqui também um baita topo e expectativa de correção para os próximos pregões. Eu vi esse papel aqui, só que já tinha passado aí da entrada, não conseguia aí encaixar um stop, então acabei ficando de fora aí dessa venda que, se você abriu, eu tentaria levar aí basicamente até os 3,86, e se resolver esticar um pouquinho mais aí, pegando aqui a retração de Fibonacci desse movimento todo aí de alta, a gente teria aí um pouquinho mais abaixo os 3,79, e aí sendo um pouquinho mais ousado a região dos 3,53 aí também como níveis de suporte aqui para tentar
levar aí essa venda aí no papel nos próximos pregões, tá bom? Então, para quem está vendido aí, excelente. Já dá até para deixar o stop aqui acima da máxima de hoje, bem próximo da entrada, tá? Foi bem bonita mesmo. Acabei deixando escapar essa daí. Cebave, na sessão de hoje, queda de 1,37%, papel aí subindo fraco. Eu fico de olho ainda se testar o 6,20 ali e gerar sinalização de topo, tá, pessoal? E aí eu tentaria pegar uma estilingada boa aí para baixo, porque realmente não tem força na ponta compradora. O que eu estou querendo dizer? Testou a média do semanal ali, gerou sinal de baixa. Pelo diário, eu estou focando em venda no papel. Então, não olharia para compra aqui em Cebave 3, tá bom? Só olharia se gerasse sinal de alta acima dos 6,20. GGBR4 na sessão de hoje 0,08% de alta, o papel segue travadíssimo aqui, basicamente na região dos 23 até os 25,50, só olharia para compra acima dessa região de preço e para venda abaixo aí dos 23,20, basicamente, tá? Tá difícil aí de visualizar algo, tá? Por mais que o mensal tenha gerado aqui uma sinalização positiva de fundo, o diário não está querendo escapar. O diário não está querendo escapar. Então vamos ver se deixa aí algum candle de ignição aí, apresentando força, uma barra elefante, ou enfim, como você quiser chamar, marubozu, o que for. Vamos ver se consegue deixa de repente um candle de definição aqui para tentar pegar aí, perdão, a sequência desse movimento, mas precisa ter um candle expressivo aqui mesmo, nessa região de saída aí, tá? Por enquanto a gente não tem isso daí. Carrefour, na sessão de hoje, queda de 1%, o papel segue dentro deste movimento de alta, mas já deixando aqui um padrãozinho aqui de reversão do movimento, seria basicamente uma estrela cadente. Não vou nem falar de um martelo, porque precisaria ter 2 vezes o tamanho do corpo. Não acredito que tenha 2 vezes o tamanho do corpo esse pavio. Tá? Mas é basicamente um candle de reversão que pode indicar aí uma correção para os próximos pregões. A gente vai ter suporte na região dos R$11, depois a região dos R$10,70, que é um nível de preço bem importante também. Gerou sinal de alta lá próximo, daria para focar ainda na ponta compradora. O semanal está dentro de um movimento de alta e o mensal abriu um sinal de fundo bem relevante aqui. Falando agora de Eneva, na sessão de hoje um baita candle de baixa, candle não, né? Um baita gap de baixa aqui, caindo 3,57%, papel que vinha dentro de um movimento de alta, tentando confirmar ali a região do pivô que havia sido apresentado, retornou feio aqui para baixo da média. Para quem está comprado aí, pessoal, de repente não conseguiu colocar um stop de proteção, né? Porque pulou, eu deixaria abaixo da mínima desse grande candle de alta, nos 11,58. Se perder a mínima dele aí, pode azedar o caldo por aqui. O mensal, olha só onde se encontra. Batendo lá na região da média móvel. Tá? Então, se resolver gerar um sinal de topo por aqui no mês que vem, você já pula fora antes, né? Você já pula fora aqui mesmo no diário. Você não vai esperar esse mensal aí gerar essa sinalização. Duque 3, na sessão de hoje, queda de 3,49%. Danadinha gerou sinalização de topo. Também estava de olho aí numa vendinha nela. Vamos ver se amanhã encaixa alguma coisa ainda, mas o papel pode sim corrigir finalmente até a média, o que não teria um espaço tão grande. Mas a minha expectativa é que esse papel inicie um processo de correção pelo semanal. Tá? Então está bem esticado aqui mesmo o movimento. E agora sim, chegou próximo de níveis ainda mais importantes de resistência. É possível que a gente tenha algum processo de correção por aqui. Portanto, vou ficar de olho aí se me encaixa alguma venda aí nos próximos pregões e eu tentaria buscar algo além dessa média mesmo aqui, tá, pessoal? Por mais que seja o primeiro teste, depois que ela retornou aí para cima, eu ainda olharia para tentar pegar algo mais para baixo aqui neste papel. BBDC4, na sessão de hoje, alta de 0,12, papel aí já apresentando fraqueza no movimento, temos 2 candles de baixa no movimento de alta, o que possibilita aí uma correção para os próximos dias. Vai ter suporte nos 16,30, que é um nível importante de preço, e depois a região dos 15,60. Mas aí se vier buscar esse nível de preço aqui, a chance de anular a tendência de alta ao perder esses fundos aumenta muito. O mensal também chegou num nível importante de preço, de média móvel, de fundos anteriores. Então, vamos ficar de olho aí, realmente. Pode sim dar uma escorregadinha aqui, BBDC4. Se segurar na região dos 16,30 e gerar sinal de alta, dependendo da correção, é possível ainda focar um pouquinho mais na compra. Mas tem que esperar mesmo para ver como é que vai ser essa correção aí. VEG3, na sessão de hoje, queda de 1%, papel depois que gerou esse topo aqui, muito bonito.
apresentou 3 candles aqui a favor desse sinal negativo. Expectativa é que perca aqui essa mínima nos 36,93, podendo confirmar aí um novo pivô de baixa pelo gráfico diário. A gente está próximo de uma região aí de suporte, mas ao perder aqui essa mínima, confirma o pivô, como eu mencionei, e aí pode sim buscar a região um pouquinho mais abaixo dos R$ 35,20. Então, daria para focar aí nessa região como um alvo para quem está posicionado na ponta vendedora de VEG3. Mercado Livre, MELI34, na sessão de hoje queda de 1,73%, ontem que abriu um sinal de fundo, hoje foi lá embaixo, quase anulou o fundo, enfraqueceu com a perda da mínima anterior, mas não anulou o fundo aqui. Se por acaso alguém abriu essa compra, o stop ainda está abaixo dos 48,35. O papel segue no processo de correção pelo gráfico mensal, olha só, ainda estamos dentro do terceiro candle de correção por aqui. Então, seria realmente aí arriscado essa compra de ontem, tá? Mas, se ainda tiver alguém comprado, como eu mencionei, o stop vai ficando por aqui. Eu só olharia para a compra aí acima dos R$ 52, tá, pessoal? Tem que voltar para cima dessa região aqui. Muito importante esse nível de preço, dos 52, para confirmar aí uma possível nova tendência de alta pelo gráfico diário e uma retomada lá pelo gráfico mensal. Falando agora de Suzano, na sessão de hoje alta de 0,75, o papel segue aqui ainda um pouquinho mais travado, mas está ameaçando aí romper toda essa região dos 47,60. Para quem está interessado em compra, eu aguardaria os 47,56 ser superado aqui. E aí dá para jogar um stop na volatilidade. Não dá para jogar aqui embaixo um stop técnico, porque vai ficar grande esse stop, tá? Mas dá para jogar na volatilidade. Então rompeu aí, joga um stopzinho aqui para baixo e tenta pegar 2 vezes, pelo menos, aí esse retorno desse movimento. Tá? Então, focaria mais na compra. A gente, para quem não sabe, a gente lembra que o dólar no movimento altista tende a beneficiar aí Suzano. Tá? A receita dessa empresa aqui é fortemente aí afetada pelo dólar. Tá? Claro que eles têm todo o hedge, né, toda a proteção, mas o dólar influencia aqui na receita também. Então, se o dólar resolver subir aí nos próximos dias, o que a gente comentou que pode aí acontecer, é possível que beneficie aqui, de certa forma, também a Suzano. Falando agora de Prio 3, na sessão de hoje, alta de 3,62%, papel devolvendo todo este candle de baixa de ontem, hein? Então, realmente já falando, olha, os vendedores ontem trouxeram o preço para os R$ 32,90, mas a gente está falando, olha, não, tem que ficar próximo dos 34 e é possível que a gente tenha um retorno para cima dessa região, dos 34,50 a 34,80, tá? Foi bem expressivo mesmo aqui, ó. O de ontem e o de hoje, a gente teve a superação de máximo, então anulou completamente tudo que aconteceu na sessão aqui passada. E agora? Agora eu aguardo. Se eu não estou dentro, né, nem na venda, nem na compra, eu simplesmente aguardo aí o quê? Uma sinalização de alta acima dos 34,90. Então, deixa o papel voltar aí, deixa superar esse topo anterior, que inclusive é um topo descendente, anulando essa tendência de baixa de curto prazo, eu fico de olho aí numa compra, num sinalzinho de fundo ascendente. Tá? Então, por enquanto, deixa aí brigar comprador e vendedor. São Martinho, na sessão de hoje, queda de 2,14%. O papel aí vindo para fechar abaixo da média móvel de 3 períodos. O gráfico semanal já gerou sinalização de topo. Então, a gente teria aí um suporte lá nos R$ 33,24. Ou seja, poderia buscar essa média móvel de maior periodicidade aqui no gráfico diário. Vai direto lá, Kaique? Não sei, não dá para saber, mas se gerar alguma tentativa de repique com sinal negativo abaixo da média, é oportunidade de venda tentando pegar aí a continuidade do movimento anterior que eu acabei de mencionar. Então, focaria mais em venda do que compra em São Martinho. Por fim, Pomo 4. Antes de falar sobre ela, se você ainda não deixou o seu joinha, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. Seu comentário é muito bem-vindo aqui também. E você é muito bem-vindo lá no meu perfil do Instagram também. Então, para finalizar, Pomo 4 na sessão de hoje aí zerada. Não teve volatilidade, mas não fechou nem no positivo, nem no negativo. O papel não perdeu o mínimo anterior, também não superou o máximo anterior, mas está sim dentro de um processo de correção. A gente já teve aí a sinalização de topo sendo apresentada. Vamos ficar de olho, vai ter um primeiro suporte nos R$ 4,80, depois tem stop técnico nos R$ 4,73 e por fim a região de fundo na faixa dos R$ 4,40. Fechou lá abaixo desse nível de preço, anula a tendência de alta de curto prazo, e aí a gente vai estar dentro de uma correção aqui de médio prazo também.
Tá? E aí a gente vai ter suporte na região dos 4,25 lá no semanal. Vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela audiência de todos vocês. Os likes são sempre muito bem-vindos, ajudam mesmo a gente aqui no canal. O YouTube entende que essa é uma métrica importante, então é por isso que a gente enche o saco de vocês aqui pedindo esses likes. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Vamos ficar de olho aí nas possíveis oportunidades de venda para os próximos pregões, principalmente, eu diria, lá dentro do setor de small caps, que tende a gerar aí uma boa volatilidade, e aí a gente usaria isso ao nosso favor. Combinado? Um grande abraço a todos vocês. Amanhã, a partir das 8h45, estamos ao vivo mais uma vez aqui no canal. Às 9h45 também, na sala de ações, com o Lucas Moraes. E durante o dia, lá dentro do aplicativo DV Invest. Um abraço, tamo junto, pessoal.